Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem. Louvado seja o nome de Jesus pela sua companhia aí do outro lado da tela. Estamos estranhando bastante gravar este culto aqui com a igreja vazia, mas o que nos conforta é saber que nós não nos veremos pessoalmente hoje, nós não veremos o nosso sorriso, nós não vamos nos abraçar, mas tudo isso por uma boa causa, tudo isso por uma justa causa, por um cuidado que a gente deve ter um para com o outro. Mas é muito bom saber que você está aí, do outro lado da tela, e com o mesmo sentimento que eu estou, que nós estamos, de muita saudade de estarmos juntos, e em breve isto vai acontecer em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu quero abrir este culto orando por algumas situações importantes. Nessa sexta-feira à noite, o prefeito de Mogi das Cruzes declarou o estado de calamidade pública aqui na nossa cidade. E nós queremos clamar a Deus, clamar a intervenção de Deus, clamar a proteção de Deus sobre a vida de cada cidadão da nossa cidade. E queremos que você nos acompanhe nesta oração por alguns pedidos que nós já estipulamos aí no Facebook da igreja. Queremos orar por 5 situações em particular. Queremos orar pela cura de todos aqueles que estão infectados pelo coronavírus, seja em Mogi, seja no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Queremos pedir pelos pesquisadores, pelos cientistas que estão desenvolvendo vacinas, desenvolvendo mecanismos de cura para que eles sejam bem-sucedidos para a nossa alegria e para a glória de Deus. Queremos orar também pela oportunidade que nós temos de testemunhar da nossa fé em Cristo, da nossa esperança que está em Cristo, neste mundo tão desesperançado, nesses tempos de tanto desespero. Queremos interceder também pelos nossos valorosos e corajosos profissionais da saúde, gente que está na linha de frente, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Queremos orar também pela economia brasileira. Nós tememos por um colapso econômico, tememos pelos pequenos comerciantes que já estão passando por dificuldades. Nós queremos orar para que Deus esteja abençoando essas pessoas, os trabalhadores anônimos da nossa igreja, da nossa cidade. Finalmente, nós queremos colocar diante do Senhor as autoridades governamentais do nosso país, para que neste tempo tão turbulento, eles continuem tendo serenidade e coragem para tomar as decisões certas. Vamos orar, curve a sua fronte aí, junto com a sua família. Vamos pedir que o nosso Deus de toda graça, de todo poder, de toda misericórdia, entre com providência nessas questões que mencionamos aqui. Pai querido, no nome de Jesus, com um coração cheio de confiança e de fé no Senhor, no teu cuidado, Pai, na tua proteção, no teu amor, que é irrestrito para conosco, nós, pela autoridade do nome de Jesus, nos achegamos ao teu trono de graça para clamar, Senhor, para interceder em favor de todos os pedidos aqui mencionados, meu Deus. Pai querido, nós pedimos pela cura do Covid-19 que tem assolado o nosso país, que tem causado tanto desespero, essa pandemia que alcançou mais de 150 países no mundo já. Ó Deus, em nome de Jesus, permita, Pai, que os cientistas, os pesquisadores que estão trabalhando possam descobrir uma forma de cura, para que o teu nome seja glorificado por isso também, Senhor. Nós queremos colocar diante de ti os profissionais de saúde que estão na linha de frente, cuidando da gente. Deus os guarde, os proteja em nome de Jesus. Médicos, enfermeiros, funcionários dos hospitais. Abençoa, Pai, abençoa em nome de Jesus. Deus querido, nós oramos, ó Pai, pedindo também pelas autoridades governamentais do Brasil, que nesta hora, Pai, tão delicada, que eles tenham sabedoria, que eles tenham discernimento, que eles tenham a coragem para tomar as medidas certas
com a motivação certa, que é proteger o povo brasileiro, em nome de Jesus. Nós queremos também colocar, Senhor, a nossa economia diante do teu altar, a economia do nosso país. Quantas pessoas estão ameaçadas de perder o emprego já? Quantos pequenos comerciantes estão preocupados com o futuro da sua empresa, do seu comércio? Pai, quantos trabalhadores autônomos já estão tendo dificuldade para trabalhar? Ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Cuida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu quero, de forma particular, me dirigir aos irmãos e frequentadores da Igreja Batista em César de Souza, pedindo o teu cuidado, Senhor, na vida de cada um deles, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão preocupados, com medo. Visita-os, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus, e traga, Senhor, esperança, traga, Senhor, leveza, traga serenidade, para que, com fé no Senhor, possamos não apenas enfrentar esta crise, mas superar essa crise, porque nós pedimos isto, Pai, com fé e com a certeza de que o Senhor nos ouve e há de cuidar de nós. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a IBCS, em nome de Jesus. Meus irmãos, neste momento eu quero passar alguns avisos, 4 avisos muito rapidamente, nesse tempo que nós estamos vivendo. Primeiro recado importante é que nesses dias de cultos suspensos e todas as atividades canceladas aqui na nossa igreja, preventivamente até o dia 31 de março, eu quero pedir para que você não se isole socialmente. A gente precisa tomar muito cuidado, ter muita cautela na questão do nosso convívio social, mas isso não significa que nós vamos nos isolar. Nós temos que usar a tecnologia. Por isso eu recomendo a você, entre em contato com seus familiares, com seus amigos, com os irmãos da igreja, com os pastores da igreja. Você pode fazer isso pelo WhatsApp, você pode fazer isso por chamadas de vídeo, você pode usar o Skype, você pode usar o seu telefone, faça videoconferência, use lá o aplicativo Zoom, mas não fique sozinho, não se isole. Se a gente ficar sozinho nesse tempo, a gente vai se deprimir facilmente pelas notícias que nós estamos ouvindo, tá bom? Segundo recado importante, eu quero me dirigir agora para os idosos. Nós, junto com a diretoria, já colocamos em funcionamento o GAI. O GAI é o Grupo de Apoio ao Idoso, para auxiliar os idosos da nossa igreja, que tem dificuldade agora de sair de casa por causa da quarentena, para fazer uma compra no mercado, para ir na farmácia, para ir na feira, ou até mesmo fazer um pagamento no banco, na lotérica. Se você precisar de ajuda, eu vou pedir para você acessar o GAI, via a nossa irmã Miriam Rodrigues, que é a líder do Ministério da Terceira Idade. Você pode fazer isso falando com ela, você pode fazer isso acessando o grupo de WhatsApp do MTI, do Ministério da Terceira Idade da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe você, meu irmão idoso, use esse serviço que foi pensado, idealizado para abençoar a sua vida. Terceiro recado importante, meus irmãos, a sua oferta, a sua contribuição financeira neste tempo é uma necessidade para nós. Estamos com os cultos e atividades suspensas, mas nós temos muitos ministérios para serem sustentados, os nossos missionários, enfim, a nossa estrutura, os gastos com a reforma. Então eu quero encorajar você a fazer um depósito, uma transferência bancária, um TED, usando os dados que estão aparecendo agora na sua tela, lá da nossa conta no Banco Itaú. Faça a sua oferta. Preste atenção, se você é um irmão idoso, está com dificuldade de sair da sua casa, ou se você é um adulto que não tem acesso à rede bancária, se você quiser, se você desejar, você pode procurar o nosso tesoureiro, o irmão Odair, conversar com ele, mandar um WhatsApp, uma mensagem para ele, e ele vai retirar com toda a segurança a sua oferta aí na sua casa, tá bom? Recomendo também
que você faça a sua oferta de amor para a nossa campanha de missões. Ela ainda está em andamento. Precisamos continuar ajudando a que a obra de missões continue, levando alegria para as pessoas, levando a verdadeira esperança que é Cristo. Você pode utilizar a mesma conta no Itaú para fazer o seu depósito, para fazer a sua oferta. Eu só peço o seguinte, para o nosso tesoureiro identificar, eu gostaria que você colocasse centavos, 50 centavos. Ou seja, um exemplo, se você vai dar R$ 15 de oferta para missões, que seja R$ 15,50. Todos os depósitos, todas as transferências e os TEDs, que encontrarmos centavos, nós vamos entender que a sua oferta está sendo destinada para a campanha de missões mundiais da IBCS 2020. Que Deus te abençoe. Finalmente, meus irmãos, fiquem muito atentos à nossa página do Facebook. Todos os dias nós temos avisos que são colocados lá agora diariamente. E a partir dessa semana tem muitas novidades. Nós vamos iniciar uma live que nós vamos explicar direitinho como vai funcionar. Nós vamos colocar devocionais curtos para abençoar você e a sua família nesse tempo de isolamento social que nós estamos vivendo, tá bom? Então entra, curte e compartilhe a nossa página no Facebook. Deus abençoe. Muito obrigado. Graça e paz, irmãos. Que alegria nós estarmos juntos, mesmo que distantes. A gente pode ter essa comunicação pelas redes sociais. Claro que isso não substitui nosso tempo juntos em comunidade, mas a gente considera que em tempos como esse é um presente que o Senhor nos dá. E nós queremos convidar você, se você estiver aí com mais alguém em casa, com a sua família, chama também para esse momento. Queremos cantar juntos. Como é um vídeo, você pode dar uma pausa, pode fazer um momento de oração, ou sozinho, ou em família. Que o Senhor fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações a paz, que excede todo o entendimento, e que esse seja um tempo da gente reafirmar que a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas nesse tempo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
quero refletir com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso número 22. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia pelo celular. Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Texto sagrado diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. E amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem, e ele lhes obedece? Eu quero conversar com você sobre fé em tempos de pandemia do medo e incerteza. Fé em tempos da pandemia do medo e da incerteza. Você já ouviu falar sobre crise? A crise surge em nossas vidas muitas vezes de maneira muito inesperada, muito inusitada. Geralmente as crises atravessam a nossa história quando tudo está bem na nossa vida. Quando tudo está muito tranquilo, de repente a crise chega e ela nos tira da nossa zona de conforto. A crise abala as nossas certezas, abala as nossas convicções, faz com que a gente saia do piloto automático na forma que a gente tem de viver a nossa jornada existencial no chão desse planeta. A crise, ela tem o poder de injetar em nós, seres humanos, uma pandemia de medo, de incerteza, de angústia. Eu me lembro bem de uma crise que nós vivemos aqui em São Paulo no ano de 2006, precisamente no mês de maio. Me lembro que o PCC organizou uma série de ataques às instituições militares, e neste mês de maio de 2006, 564 pessoas vieram a falecer, 505 civis, 59 militares. Esta crise na segurança pública no nosso estado gerou uma pandemia de medo, de angústia. Eu nunca tinha experimentado tanto medo do ponto de vista coletivo como eu experimentei em 2006. O contexto do texto que a gente leu agora no Evangelho de Lucas, ele traz para nós, especialmente na versão do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos, que Jesus estava vivendo um dia muito normal de trabalho na sua vida. O texto diz para nós, no seu contexto, que Jesus pregou, que Jesus ensinou, que Jesus curou, e ele fez tudo isso andando muito. O Uber de Jesus naquele tempo era a sola dos seus pés. E ele chega ao fim deste dia extremamente cansado, ele está exausto. Então Jesus, ainda no final daquela noite, quando eu e você voltamos do trabalho, depois de um dia estafante, a gente quer descansar, Jesus tinha uma outra missão. Ele queria atravessar o mar da Galileia, porque ele queria evangelizar o endemoniado, libertar esse endemoniado e comissionar esse endemoniado como um missionário. A gente sabe isso lendo os evangelhos, mas os discípulos não sabiam apenas que o mestre queria atravessar o mar da Galileia. E o texto que nós lemos diz que assim que Jesus entra no barco e o barco começa a navegar, Jesus, que está exausto, ele adormece. A palavra dormir aqui no original tem a ver com uma pessoa que, tomada por um extremo cansaço, adormece. Era um dia normal.
Era mais um dia de trabalho na vida de Jesus, mas de repente algo anormal acontece. O texto diz que uma tempestade se forma de um jeito muito inesperado e aterrorizante. E aqueles discípulos, na sua maioria pescadores experientes, eles são tomados por uma sensação de pânico, de medo, de incertezas. Esses homens têm medo de morrer agora. Esses homens têm medo de que aquele barco vai virar e que eles morrerão afogados, porque eles nunca viram uma tempestade daquele jeito. Aquela tempestade fez com que aqueles homens reconhecessem a sua fragilidade. Eles então temem, eles então se desesperam. Preste atenção e olhe para mim. A crise do coronavírus espalhou no nosso país e no nosso mundo não apenas esta viralização do vírus Covid-19, mas espalhou também uma pandemia de medo, de incerteza e de angústias. O coronavírus trouxe para nós o reconhecimento da nossa fragilidade humana. Trouxe para nós um medo que a gente tem de adquirir esse vírus, de ser contagiado por esse vírus. E esse medo, ele ficou escancarado. Vivemos dias de muito pavor, com o pensamento de que como somos frágeis diante de um vírus. E esse vírus pode nos levar a morrer. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós precisamos nesses tempos de pandemia, mais do que lavar as mãos com água e sabão, mais do que usar o álcool gel para sair de casa, mais do que evitar o convívio social, o que nós precisamos nesses dias é de uma fé viva e verdadeira em Jesus Cristo, comandante do barco da nossa vida. É sobre isso que eu quero falar nesse texto. Eu quero falar sobre essa fé. Que tipo de fé que a gente precisa exercitar no meio dessa crise que nós estamos vivendo no nosso país, na nossa cidade, devido ao coronavírus? Que tipo de fé? Que tipo de fé nós precisamos exercer? Em primeiro lugar, nós precisamos exercer uma fé responsável e uma fé coerente, biblicamente falando. O versículo de número 23 tem uma informação importante. Verso 23 diz que na travessia do mar da Galileia, naquele barco, está os discípulos de Jesus e está o próprio Jesus. Houve uma tempestade que se formou enquanto o barco de Jesus atravessa o mar da Galileia. Uma fé responsável e coerente é aquela que admite que pode haver tempestade mesmo no barco em que Jesus está. Exatamente como aconteceu neste episódio bíblico. Sabe, irmãos, em tempos de coronavírus, há pessoas que estão exercendo uma fé irresponsável, uma fé incoerente. No tempo do Covid-19, há pessoas que não estão levando a sério os procedimentos básicos de prevenção, os protocolos de prevenção que o Ministério da Saúde nos recomendou. Uma fé irresponsável é aquela que diz que Deus vai nos proteger desse vírus. A gente não precisa tomar nenhuma precaução, porque Deus nos imunizará deste vírus, porque nós somos crentes em Cristo. Não, meus irmãos, não é esta fé que a gente precisa ter e exercer nesses tempos de crise que nós estamos vivendo, porque essa fé é uma fé irresponsável. Não adianta você abrir a sua Bíblia no Salmo 91, verso de número 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse texto está sendo tirado do seu contexto e a gente está se esquecendo que pertence a uma categoria que a Bíblia chama de poesia. Nós não podemos tentar a Deus. Nós não podemos desafiar, por exemplo, as leis da física, que são universais.
Se você se atirar do 20º andar de um prédio e ler o Salmo 91, verso 11, que diz lá que aos teus anjos foram dadas ordens para te sustentar, para te segurar, você vai se esborrachar no chão, porque você não pode ter essa atitude. Nós não podemos ter essa fé irresponsável, que acredita que a fé vai nos imunizar, vai nos proteger deste vírus. Nós precisamos ter uma fé responsável, biblicamente coerente, que nos leva a tomar fazer todos os procedimentos, adotar todos os protocolos que estão sendo ministrados e ensinados pelo Ministério da Saúde para a gente se proteger, e ainda assim, fazendo a nossa parte, confiar no cuidado de Deus. Eu gosto muito do Salmo 127, Salmo 27 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Sim, se Deus não guardar a cidade, não tem jeito, mas o texto não diz que é porque Deus guarda a cidade que a gente vai abrir mão da sentinela. A gente vai precisar manter a sentinela, mas vai precisar confiar mais em Deus do que na sentinela. É essa fé biblicamente responsável que a gente precisa exercitar nesses tempos de coronavírus, meus irmãos, minhas irmãs. Precisamos crer que precisamos adotar todos esses protocolos que nos foram ensinados, porque somos bons cidadãos e estamos exercitando uma cidadania responsável. E também crer que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós e que quer nos abençoar. Nós precisamos, nesses tempos de crise no nosso país, exercer uma fé responsável e coerente biblicamente. Há igrejas que não estão suspendendo os seus cultos, que estão dizendo para os seus membros irem para os seus cultos porque esse vírus aí é inofensivo. Isso é uma mentira, isso é uma irresponsabilidade. Há pessoas que estão dizendo que parar de cumprimentar os outros é frescura. Não, isso não é frescura. Há gente que está saindo sem se preocupar em lavar sempre, constantemente as suas mãos com água e sabão, usando álcool gel, dizendo que a fé vai imunizá-los do vírus. Isso é o exercício de uma fé irresponsável. Que tipo de fé a gente precisa ter em tempos de crise? Segundo lugar, precisamos exercer uma fé genuína, uma fé viva, no cuidado de Deus por nós. Versículo 24 e 25, o texto diz que aqueles discípulos amedrontados, influenciados por uma pandemia de medo, de incerteza, eles acordam Jesus, eles clamam a intervenção de Jesus, porque eles creem que Jesus pode dar um jeito naquela situação, naquela tempestade que havia se formado. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos, como humanos que somos, podemos sentir medo diante de uma situação incontrolável e ameaçadora, como sentimos medo diante do coronavírus. A nossa fragilidade humana, exposta como numa fratura, diante da nossa incapacidade de lidar com esse vírus, a gente fica com medo, a gente fica com ansiedade. Aqueles discípulos, eles estavam pertinho de Jesus, Jesus estava no barco com eles. Aqueles discípulos sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles estavam com medo. Aí Jesus faz o milagre, Jesus acalma aquela tempestade e pergunta para os discípulos no versículo 25, onde está a fé de vocês? Sabe, meus irmãos, a fé pode admitir a nossa fragilidade, e a gente pode sentir medo, a gente pode sentir incerteza, a gente pode experimentar a ansiedade. O que não pode acontecer é a gente se deixar controlar pelo medo, pela incerteza e pela ansiedade. Nós não podemos permitir que a pandemia do medo
nos coloque em pânico, em desespero. Sabe por que não? Porque a Bíblia nos ensina, por exemplo, que um dos aspectos do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. E o domínio próprio tem a ver também com as nossas emoções, com o controle das nossas emoções. Nós não podemos entrar em pânico, a gente não pode viver desesperado, não pode, porque o medo não pode nos controlar, a ansiedade não pode nos controlar. Nós precisamos controlar essas sensações, esses sentimentos. A psicologia nos ensina, por exemplo, que quando nós vivemos dominados pelo medo e pela ansiedade, a nossa imunidade ela baixa. Por isso nós precisamos lidar com o nosso medo com um antídoto poderoso, que é a confiança em Deus. Precisamos manter a nossa confiança em Deus, precisamos manter a nossa fé em Deus nesses tempos de coronavírus. Precisamos disso, meus irmãos. Porque se nós permitirmos que o medo nos controle, que o pânico dite as regras da nossa vida, nós vamos ficar loucos. A nossa imunidade vai baixar. Nós entraremos em desespero e coisas muito piores podem acontecer. Essa semana, a mídia noticiou pessoas que estão perdendo o controle. Estão indo para o supermercado, estão comprando tudo que podem, estão brigando com pessoas por causa do álcool gel. Essa semana em São Paulo, por exemplo, na sexta-feira, assaltaram um carregamento de álcool gel no centro de São Paulo. Um pessoal que estava abastecendo um mercado, eles foram assaltados por pessoas comuns. Gente que está desesperada, gente que se deixou controlar pela sua ansiedade e que está fazendo coisas muito ruins. Precisamos manter a nossa fé genuína e viva no cuidado de Deus por nós. Sabe, meus irmãos, você daqui a pouco vai poder dormir, você vai poder dormir porque Deus está acordado. Deus cuida de nós. Tenha fé nesse Deus que não dorme. Tenha fé nesse Deus que cuida da gente. Finalmente, que tipo de fé a gente precisa ter em tempos de crise? Terceiro lugar, a gente precisa ter uma fé atuante. Uma fé que aproveita as oportunidades de servir e testemunhar. O verso número 25 é extraordinário. Aqueles homens, eles estão com um misto de susto, de medo, e eles declaram no final do versículo 25, o evangelista Lucas registra para nós, que aqueles homens ficam olhando uns para os outros e perguntam: puxa, mas quem é esse homem que até sobre o mar tem poder? Que fala com o vento, que fala com as ondas e ela lhes obedece. Que homem é esse, meus irmãos? Este homem é o nosso Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Sabe, gente, acredite, toda crise traz consigo mesmo oportunidades para a gente sair da nossa zona de conforto, para a gente parar de viver a vida no piloto automático e para a gente experimentar o poder de Deus, que é capaz de tirar o melhor do pior. O coronavírus, acredite, o coronavírus pode ser usado por Deus para abençoar a nossa vida, se nós aproveitarmos as oportunidades de servir a Deus e as pessoas, as oportunidades de testemunhar do amor, do poder e da nossa fé em Jesus. No mundo de hoje as pessoas estão desesperadas. No mundo de hoje as pessoas estão com medo de serem infectadas pelo coronavírus, de virem a falecer por conta disso. Essas pessoas desesperadas precisam saber qual é a fonte da verdadeira esperança. A esperança é uma pessoa. A esperança é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Teremos oportunidades de testemunhar da nossa serenidade, da nossa leveza.
diante das incertezas do coronavírus, teremos oportunidades para demonstrar que nós temos uma fé viva num Deus que é soberano, num Deus que não perdeu o controle da história. Esse Deus, meus irmãos, Ele deseja nos abençoar, permitindo que a gente aproveite as oportunidades para testemunhar com poder e autoridade da fé e da esperança viva que o Evangelho de Jesus nos oferece. Precisamos testemunhar tendo serenidade, tendo leveza no dia a dia, controlando o medo, a ansiedade, testemunhando que nós temos um Deus que cuida de nós. Temos oportunidade no meio desta crise do coronavírus de servir as pessoas, de servir os mais idosos do nosso condomínio, os nossos vizinhos, gente que não pode sair de casa porque pertence ao grupo de risco, porque já são de uma idade avançada, porque tem uma doença crônica. Podemos servir essas pessoas nos oferecendo para pagar as contas deles, para fazer compras para eles. Podemos aproveitar essas oportunidades. Sabe, meus irmãos, o coronavírus traz para nós a oportunidade de conviver mais com a nossa família, de estar prestando atenção nos nossos filhos, a oportunidade de orar com eles, de ministrar sobre a vida deles um trecho da palavra de Deus, de fazermos um culto doméstico. Oportunidades que esta crise tem nos dado, oportunidade de solidificar amizades que agora, com o uso da tecnologia, ela não deve ser interrompida, muito pelo contrário. Devemos usar o nosso WhatsApp, usar o nosso Skype, usar o telefone para falar com as pessoas, para ligar para uma pessoa solitária que não tem familiares, que está confinado dentro de casa, ligar, orar por ela, ler um trecho da palavra de Deus, ou dizer assim: olha, eu estou com saudade de você. Isso é um bálsamo para quem está deprimido por conta dessa quarentena de isolamento. Precisamos aproveitar as oportunidades que essa crise do coronavírus nos tem dado, de valorizar os profissionais da saúde, de valorizar o SUS, de valorizar os nossos filhos, de valorizar os nossos idosos, porque eles são sempre especiais. Aproveite, meus irmãos, esta oportunidade que essa crise nos tem dado, para exaltar o Criador, para exaltar o Deus que é soberano, o Deus que está acima dessa crise. Sabe, meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer nessa próxima semana na nossa cidade, nem no nosso estado, nem no nosso país. Mas o que me conforta é saber que eu creio num Deus que tem este mundo sob as suas mãos, que tem as rédeas deste mundo no seu controle. Esse Deus, Ele não dorme, por isso eu posso dormir, porque Deus está acordado. Sabe como eu termino essa palavra? Eu termino essa palavra dizendo para você que nesses tempos de crise nós precisamos exercer uma fé madura e responsável, biblicamente falando. Precisamos exercer nesses tempos de crise uma fé que seja visível, a nossa crença num Deus que cuida de nós. Por isso, eu posso viver com serenidade e leveza, não permitindo que o medo, que a ansiedade, que as dúvidas roubem a minha paz e a minha leveza. Eu preciso exercer nesses tempos de crise uma fé que me faça aproveitar as oportunidades que a crise me oferece para servir a Deus e as pessoas e para testemunhar da minha fé, da minha esperança em Jesus Cristo, meu Salvador, aquele que diz que estará conosco todos os dias, inclusive nos dias de pandemia. Ele está conosco. Creia nisso, meu irmão, minha irmã,
e exercite essa fé que será tão necessária para você superar as dificuldades e para você testemunhar para outras pessoas como elas podem superar também. Vamos orar? Pai querido, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe e aplique a Tua palavra pregada nesta noite no coração de cada pessoa que está nos assistindo neste momento, que nos assistirá durante a semana também. Pai, que a gente possa exercitar nesses tempos de crise esta fé madura, responsável, biblicamente falando, essa fé viva que crê no cuidado de um Deus amoroso, e essa fé que é capaz de discernir as oportunidades e aproveitar todas as oportunidades para servir ao Senhor, para servir as pessoas e para testemunhar da nossa fé em Cristo Jesus. Pai querido, eu oro por cada pessoa que está ouvindo, eu oro por aquelas pessoas que têm um familiar que já foi infectado pelo coronavírus. Eu peço, Pai, a cura dessas pessoas, que elas possam, Pai, através do Teu cuidado, do Teu poder, superar esta enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, cuida da nossa cidade, Mogi das Cruzes, ó Deus, e queremos marchar cada dia dessa semana com essa fé viva e atuante no Deus que cuida de nós, que a gente durma em paz esta noite, sabedores de que o Senhor está acordado e cuidará de nós. Nós pedimos bondosamente todas essas coisas, orando no santo e precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém.
agradecer muito a sua companhia, aí você que está do outro lado da tela. Quero pedir que Deus abençoe muito você, a sua família, que essa semana seja uma semana de bênção, de paz, de leveza na sua vida, que você possa confiar que Deus cuida de você. Eu quero, neste momento, convidar nosso querido irmão Wilkerson, que vai orar por nós, vai orar por mim, por você, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos por esse período em que pudemos ouvir a tua palavra, cantar hinos, que o Senhor esteja edificando as nossas vidas, ó Deus, e acima de tudo, que possamos continuar confiando no teu cuidado, ó Deus, nas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Deus. Abençoa cada família, cada irmão, abençoa principalmente os nossos irmãos mais idosos, ó Deus. Nos dê também entendimento, ó Deus, para que possamos seguir as orientações, possamos fazer a nossa parte, que possamos contribuir com a igreja, mesmo que distantes, ó Deus, dando um bom testemunho da tua palavra, ó Deus, e te servindo da maneira como pudermos, ó Deus. Abençoa a vida do pastor, ó Deus, que tem dirigido a tua igreja, abençoa a liderança também nas decisões que devem ser tomadas, ó Deus, e nos dê sabedoria para que cada decisão, cada ideia que surja, ó Deus, possa, acima de tudo, glorificar o teu nome, ó Deus. Abençoa a vida dos nossos irmãos que têm trabalhado nessa questão de auxílio aos idosos, ó Deus. Cuida de cada um deles, protege de todo o mal, ó Deus. Fica com cada um de nós, ó Deus, nessa semana, que seja uma semana abençoada e que possamos descansar no Senhor, ó Deus. Fica conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A Gabi vai desejar para você uma semana abençoada e um abraço virtual. Deus te abençoe, meus irmãos. Até semana que vem, em nome de Jesus. Boa semana, Deus abençoe, abraço.